A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Olá, meu nome é Elaine, eu sou do Grupo Espírita Esperançar, aqui em Santos, São Paulo, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho. Devido à pandemia do Covid-19, o Esperançar, que tem Evangelho todas as terças-feiras, à noite, às 20 horas, está fechado, porque como uma casa que cuida das pessoas, nós escolhemos cuidar. E o cuidar nesse momento é manter cada um na sua casa, mas o nosso Evangelho não pode parar. Então, para manter a nossa rotina, nós estamos gravando esse vídeo para substituir a nossa reunião presencial, porque afinal nós sabemos que a conexão do pensamento é algo que não há distância física que possa impedir. Então, para começar a nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre a Boa Nova de Jesus, o Evangelho como Boa Nova. O que seria essa Boa Nova? Por que o Evangelho é chamado de Boa Nova? Na verdade, isso tem uma explicação que começa lá na linguística. A palavra Evangelho, ela deriva do grego e ela significava, no original, boa mensagem, boa notícia, boa nova. Ou seja, o Evangelho que nós estudamos aí há mais de 2000 anos, ele era uma boa notícia que Jesus trazia para a humanidade. Por que será que ele era uma boa notícia? Na verdade, eu acho que a grande chave é porque o Evangelho, ele propõe transformação. Jesus trouxe o Evangelho como uma ferramenta de transformação, tanto transformação social, material, como principalmente transformação espiritual. Mas como assim? Para a gente entender um pouco, nós temos que lembrar das passagens de Jesus. Então, quando a gente estuda o Evangelho e vai estudando tanto as ações de Jesus enquanto estava por aqui, quanto as parábolas que ele contava, a gente percebe que Jesus questionava profundamente a estrutura social existente. Ele questionava e propunha um novo paradigma. Então, por exemplo, ele estava numa sociedade marcada por profundas desigualdades sociais. Nós vemos nas passagens de Jesus os doutores da lei poderosos com dinheiro e vemos também trabalhadores muito simples, muito humildes, por vezes explorados materialmente. E o que Jesus faz? Jesus questiona os poderosos, Jesus afirma que a riqueza material não leva a nada e convida para serem seus discípulos pescadores, trabalhadores muito simples, que não tinham nenhuma valorização social. Então é uma forma dele questionar aquela desigualdade social que existia. Nós também vemos uma sociedade marcada por profundas formas de opressão. Por exemplo, o machismo que nós temos até hoje em dia já existia naquela época. Quer um exemplo? No caso da mulher adúltera, o adultério é cometido pela mulher e o homem. E quem era julgado? Somente a mulher. E o que Jesus faz com o seu Evangelho? Ele questiona aquela hipocrisia. Ele olha para as pessoas e fala: vocês já estão julgando? Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E ninguém tem coragem.
A gente vê uma sociedade em que a hipocrisia reinava. Olha Madalena como era julgada, os publicanos, cobradores de impostos, eram odiados pelo povo. E Jesus coloca, olha, não importa a profissão que a pessoa tem, não importa a posição social que ela ocupe, o que importa é o seu desejo e a sua disposição para a transformação. E aí ele aparece a primeira vez para Madalena, causando um escândalo na sociedade. Era também um tempo em que a religião demandava mudanças exteriores. Então nós tínhamos vendedores nos templos, nós tínhamos igrejas que demandavam doações materiais. E Jesus vem e expulsa os vendilhões do templo, dizendo que o exercício da fé é um exercício interno. Jesus vem e exalta a viúva na passagem do óbolo da viúva, dizendo, ela doou pouco, mas foi uma doação sincera, ela doou do que ela tinha. Então, na realidade, todos esses exemplos mostram que Jesus veio para transformar a nossa forma de olhar. Ele dizia nas entrelinhas, olhe para o mundo de uma forma diferente, enxergue as coisas além do óbvio. E aí, ao nos convidar para esse novo olhar, Jesus traz uma boa notícia. E para quem é essa boa notícia? Para quem estava em sofrimento, para as pessoas que se sentiam oprimidas, para as pessoas que estavam nas minorias sociais. Ele traz uma boa notícia porque ele diz, há todo esse mundo de sofrimento, mas a gente só vê o sofrimento se tivermos um olhar imediatista. A boa notícia do Evangelho nos convida a ampliar o nosso olhar. Jesus diz para nós, olhe um pouco além, enxergue além do sofrimento imediato, porque além disso tudo que a terra nos faz passar, há um reino dos céus, há um reino onde os humilhados serão exaltados, onde bem-aventurados são os mansos e pacíficos, há um reino de perdão, de tolerância, de amor e fraternidade. Então hoje, que nós vivemos numa sociedade que padece dos mesmos males da sociedade daquela época, uma sociedade que nesse momento se vê amedrontada, abalada em todas as suas certezas, numa situação muito difícil, mais uma vez Jesus vem trazer a sua boa nova e vem nos convidar. Vamos olhar um pouquinho além do que vivemos. Os tempos estão difíceis, certamente, mas há um tempo novo, há um tempo de amor e de esperança a nos esperar. E é importante lembrar que manter a fé e manter a esperança quando estamos pisando no solo firme é fácil, mas Jesus nos convida, mantenha a sua fé, a sua coragem e a sua esperança, mesmo quando você está na areia movediça. Então, a boa nova do Evangelho é um grande convite para que a nossa fé, a nossa coragem e a nossa esperança nos mantenham de pé, não importa quão difíceis estejam sendo os tempos que vivemos. E para continuar essa conversa, o seu Jorge tem mais algumas coisas para falar com a gente. O nosso Evangelho, que é voltado para a boa nova e a superação, ocupa-se deste momento ímpar. Nunca vivenciamos de tal forma. E nos parece muito propício para as reflexões necessárias. Então, vamos falar hoje de um artista, de um músico do século XVIII, que em poucos instantes conseguiu promover um ato hercúleo de superação. É quando, então, adentra ao palco a orquestra, o maestro, e eles são aplaudidos. Logo a seguir, entra Paganini, o violinista
que deu provas de superações impressionantes. Começa o espetáculo e nos primeiros momentos rompe uma corda. O barulho promoveu a expectativa. O maestro parou a orquestra. O público parou. Mas Paganini não. Continuou tocando. Logo a seguir, maestro, orquestra e o povo. Todos voltaram a dar atenção e tocar conforme o início. Dentro em pouco, rompe-se a segunda corda. Todos pararam, mas Paganini continua. E assim, todos voltam à normalidade outra vez. Passado algum tempo, rompe-se mais uma corda. Todos pararam outra vez, agora preocupadíssimos, e Paganini continua tirando daquela única corda os sons mais incríveis que possam parecer. Fez daquele momento, e através de uma corda, o seu espetáculo até o final, como se nada tivesse acontecido com o violino perfeito. Então, imaginamos o que este cidadão, o que esta criatura promoveu naquele momento. Que espetáculo é esse que, além dos sons inigualáveis, promove uma ação de superação em comum. Aquele fato correu ao mundo, correu de tal forma, tão rapidamente, porque nos parece hoje que foi um fato para ficar como exemplo para todos os tempos. Século XVIII, estamos no século XXI, e até hoje é possível encontrar esse fato, esse feito, no YouTube. Então, eu digo, o que seria essas cordas que se romperam? A primeira poderia ser a partida de um ente querido. A segunda, algum envolvimento ou problemas com amigos queridos. A terceira, as nossas próprias desditas, que muitas vezes nos levam a pensar em desistir da vida. Não seria este o momento em que estamos num bom período para a reflexão? Temos tempo, temos tudo a nosso favor. Então pensamos dessa forma. Já lemos, ouvimos, é tempo de colocar em prática. Porque a teoria já está relativamente suficiente para procedermos, por exemplo, à reforma íntima, com condições saudáveis, porque nos mínimos detalhes, no reconhecimento de um feito que venha da esposa, do esposo, do amigo, do filho e vice-versa. Reconhecer que a vida é bela porque ela nos fora consentida por Deus. E assim pensando, entender que tudo o que se passa, e na maioria das vezes de ruim, são sinalizações para as mudanças necessárias. Convenhamos, tudo hoje converge a favor do nosso próprio bem. Jesus, quando no Sermão do Monte, deixou as mais belas informações e de critérios tão importantes que nos vale para hoje e valerá para sempre. Jesus, a referência maior. Nós devemos nos lembrar que é possível viver alegre, ainda que diante dos problemas e das adversidades. É tempo de colocarmos em prática tudo o que já aprendemos. Eu fico feliz porque a vida já me ofertou anos, creio que suficiente,
para aprender um pouquinho. Os mais novos, que enfrentarão dias renovados de tal forma, é preciso iniciar essa compreensão. É tempo de ser feliz, queridos amigos. Então, a nossa fala tem esse critério, o critério de promover que tenhamos confiança, porque tudo passa, tudo passará, só não o amor que temos por Deus e Ele por nós. Muito obrigado. Vamos dar prosseguimento ao Evangelho com a participação dos nossos amigos. Muito obrigado. No Evangelho de hoje, vamos conversar também sobre duas irmãs, Marta e Maria, que conhecemos no Evangelho de Lucas. Elas moram em Betânia e Jesus irá visitá-las. Lá chegando, ele compartilha com todos a boa nova. As duas irmãs adotam posturas diferentes. Marta ocupa-se nos cuidados domésticos, ocupa-se em servir a todos, ocupa-se nos motivos externos a ela. Já Maria, sentindo a necessidade interna de ouvir Jesus, senta-se a seus pés para ouvi-lo falar. Marta, diante da cena, sente-se injustiçada pela irmã se permitir desfrutar as palavras do Mestre. Interpela Jesus, perguntando se a postura de Maria é correta, se ela não deveria, na verdade, ajudá-la em casa. E Jesus lhe responde que Maria escolheu a boa parte. Maria representa nessa história a previdência, a prudência. Talvez ela tenha percebido que aquele pode ser um dos poucos momentos naquela reencarnação onde ela terá a oportunidade de ouvir o Mestre. Já Marta resolveu atender aos chamados exteriores, aos chamados materiais, de organizar a casa, de atender as pessoas à sua volta. E, por uma questão até de ansiedade, se sentiu injustiçada, porque viu que a irmã se permitiu a algo que ela não se permitiu. Porque o aprendizado, porque a felicidade, porque os bons momentos que vivemos na vida também dependem de nossa permissão para isso. Fazendo a leitura desse livro, Alto Amor, de Andrei Moreira, há um capítulo onde ele vai conversar exatamente sobre os exemplos de Marta e Maria. E sobre Maria, ele a descreve como uma pessoa com ansiedade. E eu vou ler esse vou ler esse parágrafo. O ansioso patológico vive alternando a dependência do passado com a projeção no futuro, vivendo uma ilusão. A única realidade é o presente. O passado já se foi, é experiência. E o futuro é sonho e promessa, dependente das escolhas atuais. Maria fez uma escolha naquele momento, uma escolha que traria-lhe bons frutos futuros, quer ouvir o Mestre. Já Marta, a escolha dela foi se ater a outros afazeres. Isso lhe gerou uma ansiedade, lhe gerou um sentimento de injustiça por ver a irmã se permitir fazer uma escolha diferente. Eu fiquei me perguntando como seriam esses exemplos contextualizados. Como seria Maria e Marta hoje? Quais as posturas? E Maria talvez fosse uma pessoa que hoje se informa sobre a pandemia com discernimento, ouvindo um discurso científico, tentando manter uma postura mais resiliente, mesmo dentro de suas limitações, a limitação de ir e vir, tentando pensar como que ela pode fazer para se autocuidar e para preservar as pessoas à sua volta. E aproveitar os momentos, esse momento de sua vida, de sua existência, como um momento de aprendizagem, onde pode cultivar seus talentos, multiplicá-los e até descobrir outros. Já Marta talvez seja aquela postura amargurada, justamente pela restrição de ir e vir, e que ao invés de olhar esse momento como um aprendizado, se sente injustiçada, se sente prejudicada, olha com amargura e não consegue perceber as ações de solidariedade à sua volta, não consegue dizer um obrigado ou uma obrigada. Também
pode ser aquela pessoa que nega todas as informações, que não aceita a realidade como ela é. Um movimento de negar até para se proteger. Ou então, engole todas as informações que lhe chegam, aumentando a sua ansiedade e o seu medo. A questão é que essas duas posturas são simbólicas. Dentro de nós podem existir Marta e Maria. Nesse momento, nesse horário do Evangelho, nós todos estamos numa postura de Maria. Estamos numa corrente de luz, numa energia vibratória boa, partilhando reflexões. Nós estamos juntos agora, alimentando o nosso espírito. Mas por vezes, diante do medo e da incerteza, podemos ter uma postura Marta. Ficar com medo de perder o que é material, apegado a ele. Ficar ansiosos, olhando em volta, temerários. Então, neste momento, talvez devamos olhar para as duas posturas, para essas duas partes que temos em nós, talvez em meio a tantas outras, mas olhar para essa parte Marta com carinho, com cuidado, com acolhimento, porque estamos cuidando de cada um de nós, dos nossos medos. No final do capítulo, o autor ele faz uma pergunta: como posso servir a vida que me rodeia com o que tenho a oferecer? Hoje o que temos a oferecer está dentro dos nossos limites impostos pelo contexto. Mas quando a gente pensa o que tenho a oferecer, nós ampliamos as nossas possibilidades, mesmo restritas aos nossos limites. E isso nos impulsiona ao caminho do bem. Então que possamos pensar durante a semana como posso servir a vida que me rodeia com o que tenho a oferecer. Em momentos de grande aflição, como esses que nós estamos vivendo, tendemos a buscar os porquês, buscar o sentido de estarmos vivendo tudo isso. Houve um homem que se dedicou a esta busca durante toda a sua vida. Trata-se do psiquiatra e escritor austríaco Dr. Viktor Frankl, nasceu em 1905 e criou o método psicoterapêutico da logoterapia, totalmente baseado na busca de um sentido para a vida. Dr. Viktor nasceu numa família onde seus pais eram funcionários públicos, portanto ele tinha acesso ao necessário. Porém, quando começou a Primeira Guerra Mundial, sua família sofreu graves privações, ficaram extremamente pobres. E esta foi a primeira grande adversidade que ele teve que enfrentar. Ele sempre se destacou muito pelo seu brilhantismo, pela sua inteligência. E desde muito cedo, durante o ensino médio, já dava palestras sobre essa temática, sobre filosofia. Foi militante político também. Ingressou na faculdade de medicina e fez o curso com notável dedicação, brilhantismo. Chegou a trocar correspondências com o criador da psicanálise, Sigmund Freud, que o incentivou a continuar seus estudos. Por volta dos 30 anos, Dr. Viktor já era um psiquiatra conhecido em toda a Europa, fazia seminários, palestras, congressos em várias cidades, tinha o seu consultório e era responsável por um departamento, por um setor do Hospital de Viena que tratava de pacientes com alto risco de suicídio. E Dr. Viktor usava também a sua metodologia, que buscava preencher o vazio existencial por meio da busca do sentido da existência. Veio o ano de 1938 e a Alemanha nazista marcha para o território austríaco na sua insana busca expansionista. E a família do Dr. Viktor era toda judia.
e sofrem as perseguições terríveis dessa fase. Praticamente todos os familiares mais próximos do Dr. Victor, inclusive ele mesmo, são enviados para campos de concentração. Os pais, as irmãs, sua esposa estava grávida. Todos foram executados e Victor foi obrigado a prestar trabalhos forçados sobre as mais terríveis condições que podemos imaginar, que a maioria de nós não suportaria. Muitos enlouqueciam, se suicidavam. Dr. Victor, no meio daquele horror, procurou buscar um sentido para o que ele estava vivendo. Refletia constantemente, conseguia pequenos pedaços de papéis, anotava algumas ideias, e 1 ano depois de ser libertado, ele lançou a sua obra-prima, o livro Em Busca de um Sentido, livro que ele esboçou durante os momentos em que viveu sob as terríveis condições nos campos de concentração nazista. Passado o horror da guerra, este livro ganhou grande projeção, o Dr. Victor ficou ainda mais conhecido e ganhou inúmeros títulos honorários, títulos acadêmicos, formou uma nova família, teve uma filha. Uma incrível história de superação. O Dr. Victor, em sua teoria, nos ensina muitas coisas, mas dentre as mais importantes, nos ensina que temos que aceitar o sofrimento como parte desta vida que vivemos aqui. E a nossa única oportunidade diante de uma situação em que estamos sendo pressionados pelo sofrimento é escolher que atitude tomaremos perante ela. Podemos escolher ser uma coisa ou outra diante das situações que nos pressionam. E se conseguimos converter as nossas adversidades, se conseguimos encontrar um sentido nestas adversidades, conseguiremos torná-las verdadeiros impulsionadores do nosso crescimento e ganharemos muito mais força para superá-las. Aqueles que não veem um sentido no que estão vivendo tendem muito mais facilmente a desistir, a cair numa descrença que os paralisa. Essas são as lições importantes do Dr. Victor, dentre outras que ele nos deixou. Como já dizia Jesus, o mestre dos mestres, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Vamos terminar o evangelho de hoje com um trechinho da música do Ivan Lins, Novo Tempo. Novo tempo, apesar de tudo. E terminando o evangelho que fala sobre a Boa Nova, nós gostaríamos também de lembrar que as histórias que foram escolhidas são histórias de superação. Mas não adianta no final deste evangelho chegarmos e falarmos, faça o mesmo. Olha, o que um fez com uma corda só, o que o outro, a superação de ver o valor da vida. Essas vivências, essas experiências são experiências únicas que cada um escolhe viver. Então nós sabemos que a nossa intimidade é como se fosse a nossa marca digital. Nós temos que fazer a transformação vinda de dentro para fora. Mas essas inspirações dessas histórias nos trazem assim, puxa, há uma possibilidade que as minhas escolhas sejam diferentes.
É nessa intenção desta noite que trouxemos tantas experiências maravilhosas de superação em tempos muito difíceis, né? Esse momento singular da qual estamos vivendo está sendo uma das maiores experiências de solidão para todos nós. Por que de solidão? Porque muitos, nesses tempos, deixaram-se acercar o quê? O medo, o pavor, a insegurança, a falta de uma perspectiva de futuro. E todos esses sentimentos faz com que você não enxergue que é um novo tempo que vem aí. É um novo tempo que vem nos mostrar que precisamos ser um ser novo também, né? Mas a gente continua às vezes reproduzindo os mesmos diálogos, né? Eu tenho medo. O meu medo às vezes ele está nesse patamar e a minha esperança nesse. Então, a gente não consegue ter outros pensamentos enquanto a gente não melhorar a sintonia da esperança, a sintonia do bem viver, que isso vai passar também. Hoje, nós temos muitas experiências nesse tempo de solidão, mas se nós continuarmos a reproduzir os mesmos pensamentos, as mesmas falas, né? Não, eu não tenho condições nesse momento de ajudar, eu não tenho condições de poder fazer alguma coisa, e nós então nos colocamos num momento diferente com a mesma posição. Qual é o meu engajamento nesse momento? Aonde eu estou engajado mesmo estando dentro da minha casa? Hoje nós temos um grupo de 60 voluntários que costuram, alguns cortam, outros costuram máscaras para os hospitais públicos da região. Nós temos mais de 50 voluntários que utilizaram também dessas máscaras para servir alimentos aos moradores de ruas que não podem nesse momento ser esquecidos. Temos milhares de voluntários que mesmo nesses tempos difíceis continuam saindo de vossas casas para atender os telefones do CVV, Centro de Valorização da Vida. Qual é o seu engajamento? Nesse novo tempo, precisamos de todos, num momento especial, de coração especial. E ao escutar tudo isso, nós falamos como admiramos essas pessoas que fazem tudo isso. Na verdade, não é o tempo de admiração que nós queremos. Nós precisamos, todos nós, nos engajarmos num sentimento agora de fraternidade, num sentimento novo de fraternidade e união. Aliste-se no bem e na fraternidade, pois esse será o único caminho desses novos tempos. Mas, terminando o nosso evangelho, nós não podemos deixar de pensar que a vida, nesse novo período que estamos atravessando, fez uma divisão tão estranha, né? Naquele lar da qual às vezes a gente não estava muito conseguindo se comunicar, foi colocado pessoas que nós vamos ter que voltar a nos relacionarmos. E no mesmo núcleo familiar, às vezes tiraram as pessoas e levaram para longe, né? Pessoas que no final do ano passado estavam fazendo essas mudanças, os filhos foram morar em outro lugar, né? Algum parente se mudou. Nós não sabíamos que haveria uma nova configuração para esse novo tempo. Temos filhos separados, temos os avós separados dos netos, os amigos, irmãos separados. Alguma coisa esse tempo está pedindo. O que será que está acontecendo a todos nós que precisamos agora parar e pensar? Não poderíamos viver a mesma experiência íntima com tudo igual. Precisávamos ser impactados para entender essa mensagem do Mestre, para entender esse convite, esse chamado. Estamos num grande momento de aferições.
As provações coletivas, elas não são as primordiais nos dias atuais. Antes de tudo, há um convite, há um testemunho íntimo e individual. O homem foi chamado à sua intimidade. Será necessário, então, perdermos o ânimo da violência, a indiferença social, a cristalização do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Vamos ter que sair de nós, agora mais do que nunca. É tempo de voltarmos ao nosso coração numa nova experiência após tudo isso que estamos vivenciando. Encontramos no Mestre Jesus sempre aquele conforto à nossa alma. Ele nos dizendo que encontrarão no nosso coração portas abertas com toda certeza. O sustentáculo sublime dele virá para vencermos nesses tempos difíceis. Não se afastem das pegadas do Mestre Jesus. O seu ensinamento nos levará com mais segurança e certeza para esse novo tempo. Não temam. E a gente termina então pedindo que o novo tempo venha com toda certeza e seja a herança nova que vamos deixar. Que possamos nos engajar hoje com um novo pensamento. Sim, eu posso fazer apesar de estar dentro da minha casa. Sim, eu posso dizer sim. Então nós vamos ficar com a prece hoje de um querido amigo chamado Fábio, num poema que diz que a nossa encarnação é um mergulho profundo. E nós vamos então terminar. Um novo tempo a todos nós. Até terça-feira que vem, às 20 horas. Até lá. Debaixo d'água, ainda consigo ver a luz. Submerso, percebo, é para o alto que meu corpo se conduz. Estamos agora mergulhados, vivendo nossa encarnação. Ela é assim mesmo, um sopro guardado, um salto na água da sofreguidão. Embora se consiga ficar debaixo d'água sem respirar, lá não é nosso lugar. Ninguém para sempre afundado permanece. A superfície é sempre o norte. O sufoco do mergulho é vida que acontece. O respiro energizante é a morte. Não à toa chegamos no ventre imersos. Nossa alma foi deixada na água do universo. E nossa função não é fazer nada, é nadar. Permita-se então mergulhar no mais profundo aprendizado. O Evangelho é o oxigênio nesse imenso mar sagrado. Na matéria imerso, inundo-me de Jesus. Pois assim, debaixo d'água, ainda consigo ver a luz.